Bem, pessoal, como eu tinha prometido para vocês, vamos estar fazendo a revisão aí dos conteúdos histológicos que a gente viu nessa UC. Inicialmente, vamos estar observando aí o sistema circulatório. E no sistema circulatório, a gente já, como discutimos, temos aí a importância de conduzir todo o sangue através dos batimentos cardíacos, através dos vasos sanguíneos, por um sistema de vasos. Então, nós temos as artérias e as veias que vão estar diferindo histologicamente. Observando, então, estes vasos eles têm em comum, em sua maioria, a presença de camadas, que são as túnicas. Uma túnica íntima, média e adventícia. Na túnica média, na túnica íntima, então, a gente vai estar observando o endotélio. Então, tecido epitelial simples pavimentoso, facilitando aí a passagem deste sangue para nutrir as células que estão presentes lá no tecido conjuntivo, que faz parte do subendotélio. Então, aí nas grandes artérias, nas artérias elásticas, a gente já consegue observar aí no subendotélio, que é o tecido conjuntivo frouxo, a presença de lâminas elásticas internas e até também algumas células musculares lisas aí espalhadas. Tá? Então a gente pode observar isso presente na túnica íntima. Na túnica média, bem abundante, mais abundante aí nas artérias que nas veias. Então a maior camada quando comparado nas artérias que nas veias. Na túnica média a gente vai ter uma grande abundância de músculo liso. E em algumas artérias, principalmente na artéria elástica, a gente vai ver uma grande presença de lamelas elásticas presentes aí nessa região. Então, vamos estar observando muita elastina, como já discutimos lá na UC1. Elastina essa produzidas por várias células, inclusive nessa região, pelas células musculares lisas. Então, vemos aí uma grande camada da túnica média. A próxima túnica e última, a túnica adventícia, bem proeminente também, só que bem mais abundante nas veias que nas artérias. Então, a gente vai ver na túnica média um tecido muscular liso, na túnica adventícia, um tecido conjuntivo denso, sendo observado aí. Como essa região está bem distante lá do lúmen, por onde vai estar passando o sangue, a gente vai observar aí a presença de pequenos vasos que são chamados de vasa vasorum, tanto nessa região da túnica adventícia, quanto também na porção final da túnica média. Os vasos vasorum estão presentes, são vasos que servem para nutrir essa região. Então ele vai estar presente tanto na veia quanto nas artérias. Mais abundante nas veias, porque a túnica adventícia é mais abundante nas veias. Então aqui a gente pode ver uma artéria muscular. Observem que lá na outra a gente viu apenas as camadas, vendo aqui que é uma artéria muito grande. Justamente a túnica média vai ser bem abundante para resistir à pressão. A gente observa aqui que a artéria muscular ela já vai ser um pouco menor, mas ela vai ser geralmente dando sequência aí ao que a gente vê da artéria elástica, que é da grande artéria. A gente pode observar as características que eu já mencionei anteriormente, reforçamos aqui essas subdivisões e vemos aqui os pequenos vasos, vasa vasorum, presente aí na túnica adventícia. Observamos mais um pouquinho aqui do vasa vasorum, na adventícia. A gente pode encontrar na adventícia também tecido adiposo, tá? Os vasos na adventícia. Características típicas do que a gente já viu no tecido conjuntivo denso, né? Vemos aí uma veia de grande calibre, o endotélio, túnica íntima. Vejam aqui que a túnica média é bem pequenininha, ó, e a túnica adventícia é bem mais proeminente nas veias, que vai ter um lumen mais diferenciado. E a gente pode chegar e comparar, né, as vênulas e as arteríolas. Quando a gente vê as artérias levando, ela vai de artéria de grande calibre, ela leva o sangue de grande calibre para de médio calibre, depois pequeno calibre. Essas artérias de pequeno calibre, elas vão estar sendo comparadas com as arteríolas. E as arteríolas, quando a gente compara, a arteríola ela tem em torno de 1 a 2 camadas de túnica média, como a gente pode ver aqui. Isso aí a gente vê numa objetiva bem maior, né, amplificando bastante esse vaso, que é um vaso bem pequenininho. Temos o endotélio, a túnica média aqui com 1 a 2 camadas de músculo liso.
contrapondo aqui com a vênula, ó, que a gente vê bem mais fina, bem mais irregular, um lumen um pouquinho maior. Então, a gente pode contrastar a arteríola com a vênula. Se a gente for comparar uma arteríola com uma artéria de pequeno calibre, a gente vai ver que a artéria de pequeno calibre ela vai de 8 a 10 camadas de túnica média. Isso difere aí das duas, tá? Beleza. Além disso, também a gente pode revisar o sistema respiratório. Inicialmente, a gente pode ver a traqueia. E na traqueia, a gente pode observar uma subdivisão de camadas também. Primeira camada mucosa, formada aí pelo epitélio e pela lâmina própria. Depois da mucosa, a gente vai ver a submucosa. Depois, uma camada de cartilagem. E, por fim, a adventícia, que a gente pode estar observando imagens mais à frente. No epitélio, a gente discutiu os diversos tipos de células aí presentes, que é importante vocês saberem a função. A mais abundante, as células ciliadas, cilíndricas ciliadas. Em segundo lugar, a gente pode ver as células mucosas ou caliciformes secretando muco. A gente pode ver células de pequenos grânulos, né? A gente também pode ver células em escova, que está ligada lá a um nervo, né? Recebendo um estímulo sensorial, de estímulos nervosos. E também células basais, que se encontram aí na base dessa região e formando as demais células citadas anteriormente. Esse epitélio, como a gente já discutiu, pseudoestratificado, cilíndrico ou ciliado. Podemos ver aqui as células mais abundantes, células com cílios, aqui células caliciformes, aqui na base células basais, que estão separando, que estão próximas aqui à membrana basal, que separa o epitélio da lâmina própria. Além disso, também a gente pode ver aqui a lâmina própria, né? Tecido conjuntivo frouxo. Mas internamente conseguimos ver a submucosa com as glândulas traqueais, que são glândulas seromucosas, que vão estar secretando seu produto aqui também no lúmen. E aqui a submucosa é aquele tecido conjuntivo que é relativamente frouxo, mas também pode ser considerado como denso não modelado, que a gente discutiu em sala. Mas internamente a gente pode ver a cartilagem, que está presente naqueles anéis traqueais, que tem formato de C, e na parte posterior, anatomicamente falando, a gente vai encontrar a presença de uma membrana músculo traqueal, né? A gente está vendo aí o músculo traqueal com a membrana fibrosa também nessa região. Aqui a gente pode ver as células que a gente já discutiu, ó, a célula de escova, tá? A gente vai ter aqui células de pequeno grânulo, células em clara, que vai estar presente lá nos bronquíolos para secretar um agente tensoativo, células aqui ciliadas. Então temos alguns exemplos aí de células presentes nesses epitélios. Aqui a gente consegue observar o que eu mencionei, cartilagem aqui, a traqueia, o lúmen da traqueia, membrana fibroelástica, onde a gente vai ter o músculo aqui, traqueal. A gente vai ter aqui o esôfago posteriormente à traqueia, tá? Que a gente vê as camadas, mais uma vez, mucosa, submucosa, cartilagem. Aqui a gente vê também mais um pouquinho o epitélio, ó, lâmina própria, tecido conjuntivo frouxo, submucosa, denso não modelado ou relativamente frouxo, a presença das glândulas traqueais. Aqui a gente pode ver a cartilagem e a adventícia, com a presença de um tecido conjuntivo frouxo e que às vezes pode ser também moderadamente denso. Dando sequência à traqueia, pessoal, a gente consegue observar aqui o brônquio. A gente vê anatomicamente que a traqueia termina ali na carina, se bifurca nos brônquios, e os brônquios eles vão ter uma similaridade muito grande com a traqueia, servindo para conduzir esse ar. O epitélio vai ser o mesmo da traqueia, pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Depois do epitélio, a gente vai ter aqui a lâmina própria, com tecido conjuntivo frouxo, que segue aqui a muscular da mucosa. Então, a gente tem essas três camadas aí compondo o que a gente chama de mucosa. Depois, a gente vai ver a submucosa, e na submucosa, logo após a muscular da mucosa, a gente vai ter o mesmo tecido que a gente vê na traqueia, que é denso não modelado ou relativamente frouxo. Dando a sequência, a gente vê pedaços aqui de cartilagem,
E depois da cartilagem, a gente consegue ver a adventícia com um tecido conjuntivo moderadamente denso. Tá? Vocês veem aqui o brônquio, então, ele envolto pelo epitélio alveolar, como a gente vai ver daqui a pouco. Além disso, também, dando na sequência, depois dos brônquios, a gente tem a divisão anatômica dos brônquios, né? Brônquios principais, lobares e segmentares. Depois dos lobares, a gente vai ter brônquios, bronquíolo terminal e bronquíolos respiratórios. Então, aqui no bronquíolo terminal, a gente consegue ver a passagem desse ar também, um epitélio que ele vai estar sendo alterado ao longo do trajeto, né? Do brônquio segmentar, ele vai sendo alterado o epitélio, vai passar de pseudoestratificado para colunar, e a gente pôs por conversão como epitélio simples cúbico aqui no bronquíolo. Depois desse epitélio simples cúbico, a gente consegue ver o muscular aqui também, envolvendo esse bronquíolo. Lembrando que a gente discutiu que aí no bronquíolo a gente vai ter aquelas células em clara, que vai estar secretando um agente tensoativo para evitar aí o colabamento dessas estruturas. Tá? Então a gente consegue ver aí diversos bronquíolos espalhados. Comparem com o brônquio e vejam que eu não tenho cartilagem aqui e também não tenho glândulas. A gente consegue ver nos brônquios. Aqui no bronquíolo a gente não tem. Dando a sequência, depois dos bronquíolos terminais, a gente vai vir para bronquíolos respiratórios. O que vocês veem aqui um bronquíolo respiratório, aqui o esquema é um bronquíolo respiratório, que dá uma sequência aqui, ó, para um caminho formado pelo epitélio alveolar, que é o que a gente chama de ducto alveolar. Então aqui a gente tem um ducto alveolar, um ducto alveolar. Esses ductos eles podem chegar em estruturas que são chamadas de sacos alveolares, que parece uma nuvenzinha, né? Como a gente já discutiu também. E as estruturas específicas menores são os alvéolos. Todos esses, os ductos, sacos e alvéolos, são formados pelo epitélio alveolar. Nós temos aí os pneumócitos tipo 1 e o pneumócito tipo 2. Pneumócito tipo 1 contribuindo aí para a hematose. E o pneumócito tipo 2 a gente vai ver aí a produção do surfactante, tá? Vocês vejam aí essas células importantes para o epitélio alveolar. Além disso também, vocês vejam que a gente discutiu também sobre a barreira hematoaérea, a presença aí tanto do epitélio do alvéolo, epitélio alveolar, sua membrana basal, o endotélio, a sua membrana basal. Então, o ar ele precisa ultrapassar essa barreira para chegar aí no sangue. Tá? Então, lembrem dos pontos discutidos, septos alveolares que a gente também discutiu, são esses espaços aqui, essas membranas que vão estar entre os alvéolos, que vão ter aí tanto as células dos pneumócitos, como a presença também dos macrófagos alveolares, que a gente discutiu, que pode estar no septo ou também dentro do próprio alvéolo.